Bom dia. Hebreus 10. Livro de Hebreus, capítulo 10. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Existem ainda muitas pessoas que procuram até fundamentar suas orações ou pregações, ensino, comentários na antiga lei e na lei de Moisés. E ocorre que nós temos que entender que a lei nada mais era do que sombra do que haveria de vir, do que realmente viria. O que acontecia na época da lei, os sacerdotes tinham que estar ali oferecendo holocaustos e sacrifício continuamente pelos pecados dele e pelo do povo. Mas isso, na verdade, só servia para cobrir, não eliminava o pecado, não sanava, não solucionava, não resolvia a questão. Por esse motivo, foi que Jesus teve que vir. Deus Pai teve que enviar o seu Filho único, para que houvesse então a solução desta enfermidade que era o pecado. Então, quando hoje nós procuramos praticar alguma coisa da lei, nós estamos desmerecendo o sacrifício da cruz. A lei passou. A lei aconteceu. Então, ontem nós falamos sobre isso. O Antigo Testamento, a antiga lei se cumpriu. Hoje nós vivemos no Novo Testamento. Nós vivemos na lei da graça e do Espírito. Hoje nós vivemos pela fé. A lei veio para mostrar, apontar os pecados e o castigo, mas não solucionava, não resolvia. Não tinha solução para o pecado. A solução foi Jesus. A solução foi Deus Pai ter que enviar Jesus. A lei, então, não foi enviada por Deus? Foi, sim. Moisés recebeu da mão do seu, mas exatamente foi uma preparação, foi tipo um aio, uma bengala, um amuleto para conduzir até Jesus. A lei serviu até a vinda de Jesus. Foi uma preparação, foi sombra, foi uma demonstração, um vislumbre do que haveria de vir. Aí veio Jesus. Acabou. Então, hoje é quando nós vemos alguns pregadores que se esmeram em falar em sacrifícios, em desafios, nós sabemos que eles estão indo totalmente contra a palavra de Deus. Não existe hoje, nós não temos nenhum sacrifício que qualquer ser humano possa oferecer a Deus que o agrade. O sacrifício que ele queria foi aquele que Jesus, foi Jesus. Esse foi o sacrifício, o Cordeiro Mudo. Agora, nós não temos que sacrificar nada. Então, até mesmo para fundamentar campanhas, para pedir dinheiro, pedir oferta, extorquir o povo, eu vejo os pregadores pegam parte da lei e mostra não, que deu o seu melhor para Deus, às vezes ele está exigindo um sacrifício, isso, aquilo. Não tem base bíblica, é contrário à palavra de Deus, está pecando esses pregadores, está pecando esses que estão aceitando esse tipo de coisa.
Entenda, nós vivemos na graça, não tem mais sacrifícios. E aqueles sacrifícios não tinham condição de resolver nada. O sacrifício veio e já resolveu. Versículo 2 diz assim: se não fosse assim, não teriam de ser oferecidos, porquanto se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiria culpado pelos seus pecados. Se os sacrifícios de animais resolvessem alguma coisa, até hoje estariam oferecendo, não teriam parado, não. Oferecendo sacrifício ali de carneiro, de bode, de qualquer outro animal, ou de pombas, casal de pombinha, para apresentar crianças, não teriam sido. E eles estariam resolvendo, mas não resolveu. Então não é pelo fato de Deus perdoar pecado a alguém, porque ele matou, sacrificou ali um carneiro, um bode, uma ovelha, e pegou o sangue, jogou no altar, aspergiu ali sobre o altar. O único sangue que realmente serviu para nos libertar do pecado foi o sangue de Jesus Cristo. As pessoas gostam de falar da lei, sacrifício, nós temos que entender isso. Cadê os sacrifícios que eles andam oferecendo animais? Não existe mais, foi eliminado. Jesus foi o sacrifício vivo. Então nós não vivemos na lei. Como nós vivemos na graça, nós não. Jesus disse certa feita que não adianta nós tentarmos colocar remendo novo em uma veste velha, ou colocar vinho novo em uma odre velha. Ou seja, não adianta nós tentarmos pegar parte da antiga lei e embutir e colocar na graça. Assim como um remendo novo numa veste velha vai rasgar o buraco, vai ficar até maior coisa, assim também se nós tentarmos colocar a lei na graça, também não vai funcionar. Então nós temos que esquecer a lei foi para nós termos conhecimento do que era, todas as suas origens e tudo mais, mas nós praticamos a graça, nós vivemos em Jesus e não na lei de Moisés. Porque as pessoas ofereciam os sacrifícios, ofereciam tudo, mas continuavam sentindo-se culpados pelo pecado, sabiam que ainda estavam ali no pecado. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e bode removam pecados. É impossível, não existia a remoção do pecado através do sangue daqueles animais que as pessoas ofereciam, entregavam ali para o sacerdote para oferecer ali no altar. Nós temos que ser conscientes, temos que ser inteligentes, nós temos que sermos sábios e aprendermos a viver na graça e separarmos a graça da lei. Porque sempre nós estamos vendo em pregações, pessoas que vão pregar, estão pregando sobre Deuteronômio, estão pregando lá sobre Levítico, estão pregando sobre a antiga lei. Por que não pregar sobre o evangelho, sobre a graça, sobre o momento atual, não aquilo que é passado? Porque é conveniente pegar algumas coisas, algumas promessas do passado e tentar aplicar no dia de hoje. Mas as suas consequências, a disciplina, tudo mais, ninguém quer. Eu vejo pessoas, por exemplo, que tentam justificar o divórcio através da lei de Moisés. Mas nós temos que observar que sempre Jesus, quando os fariseus vinham a ter Jesus, questioná-lo, apresentar a questão da lei, Jesus dizia, não, Moisés dizia, mas
Eu vos digo. Jesus é que está dizendo. E agora é o que ele fala. É o que Moisés falou, então tá. Ele falou, era para aquela época. Agora não, agora quem fala é Jesus. Agora nós obedecemos Jesus. Não obedecemos nenhum Moisés. Não obedecemos nenhum outro, ou profeta, ou quem quer que seja. Obedecemos somente a Jesus Cristo. Nós temos que ter esse entendimento. Eu vejo as pessoas querem, pregadores principalmente, fundamentar as suas pregações, por exemplo, em Deuteronômio 28 e outros. E geralmente as pregações dele vão até, os ensinos dele vão até o versículo 14, que fala só de bênção, mais bênção, mais bênção, mais bênção, exaltando sempre o homem. Mas não fala depois do 14 de ano, que é sobre as maldições. Porque a lei dizia da seguinte forma, que todo aquele que não cumprisse a lei integralmente era maldito. O único que cumpriu a lei 100% foi Jesus. A lei se cumpriu nele. Por isso que hoje vivemos na graça. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Deus revestiu-se de carne, de corpo humano, para vir ao mundo e se oferecer em nosso lugar. Se oferecer como sacrifício, o sacrifício vivo, o único holocausto aceito para perdão do pecado da humanidade. Ele nos comprou com esse gesto. E hoje nós pertencemos a ele. Somos patrimônio dele. Se nós aceitarmos. Porque nós também podemos nos rebelar. Falar, não, eu não quero, eu quero viver na lei. Se eu assim decidir, com certeza eu vou para o inferno. Não existe salvação, porque eu neguei a vida. Eu estou rejeitando a salvação. Por isso tem algumas religiões, algumas seitas, que ainda estão presas no Antigo Testamento. Nós sabemos que são pessoas que estão presas na morte, que rejeitaram a graça. E outras tentam colocar a graça e a lei juntos. Querem fazer uma justificação. Também são pessoas que estão mortas, porque realmente não praticam o Evangelho de Jesus Cristo, não aceitam Jesus Cristo. Tem muitos que estão mais aceitando a Moisés. Porque Moisés disse isso, o que Moisés disse não nos interessa. Eu realmente não estou preocupado com o que Moisés disse ou deixou de dizer. Estou interessado no que Jesus disse. E por isso, nós temos que estar atentos. Porque às vezes nós temos uma aparência de cristão, mas somos só de boca. Somos somente religiosos. Não conhecemos a Cristo. Estamos presos no passado. Estamos presos numa lei que foi extinta. Uma lei que se cumpriu, uma lei que não existe mais. Estamos presos a um documento que não tem validade. Porque existe um outro documento válido. O documento válido feito no sangue de Jesus, que é o Novo Testamento. Como ele diz, não, é a nova aliança feita no meu sangue. Existe esse. Então, o anterior já foi anulado, extinto, nada vale. Mas tem muita gente que ainda está preso lá. E esses é que estão no escuro, estão tateando, estão esmurrando, só que não vão conseguir sair se não abrir os olhos, se não buscar realmente o Senhor. Versículo 5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Então eu disse:
aqui estou no livro, está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus veio e venceu, porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus venceu na obediência ao Pai. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso mestre. Nós temos que aprender sobre obediência com ele. Porque nós gostamos de falar em obediência, mas nós queremos falar em obediência quando as coisas nos favorecem. Quando é contrário, nós já estamos querendo nos desviar. Mas não. É obediência. A todo custo. Obediência a Cristo. Senão, não podemos falar que Ele é o nosso Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifício, oferta, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, tampouco deles te agradastes, os quais foram realizados conforme a lei. Jesus disse que não agradava de um sacrifício pelo pecado. De nada disso. Ele disse que não agradava. Mas hoje ainda tem pregadores que ainda ficam trazendo isso. Tem algumas igrejas, algumas denominações que estão presos na lei. E exige sacrifício. Ah, temos que fazer uma tal fogueira santa aí. Ah, não, fazer sacrifício. Coloque aqui o seu carro, o seu melhor que você tem, que Deus vai te dar melhor, vai dar. É totalmente contrário à palavra. Jesus não aceita isso. Não aceita. Ele não tem compromisso com isso. Ah, você está com esse ou aquele problema, não faz um sacrifício para Deus. Como tem gente fazendo? Ah, resolvi me sacrificar para Deus, estou fazendo isso. Ô, gente, isso é religião. É religião. O Senhor não espera nenhum sacrifício nosso. Tão somente obediência. Obediência à palavra dele. Obediência aos preceitos dele. Só isso. É do versículo 9. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Assim cancelou a antiga lei para estabelecer a graça. Jesus veio e falou: não, já está escrito a meu respeito. O antigo padrão, a antiga lei foi cancelada, não existe mais. Vivemos em Jesus. Mas como disse, tem muitas igrejas, muitas denominações, muitas seitas que ainda estão presas no passado. Por exemplo, como seitas, religiões aí que querem, não tem negócio de guardar sábado. Jesus deixou bem claro, falou: não, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Uma das maiores perseguições, dos motivos que mais acusaram Jesus foi exatamente por ele operar milagres, sinais em dia de sábado. O único que falava a respeito do sábado, só a antiga lei. Jesus disse: não, o sábado é um dia como outro qualquer. E uma série de outras regras da antiga lei que as pessoas temem seguir e querem praticar. Mas Jesus disse que Ele é o Senhor. É a graça. E assim Ele, Jesus, cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo, estabelecendo assim o Novo Testamento, a nova aliança feita no sangue dele. E por essa determinação, fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Nós fomos santificados
por Jesus, por uma oferta, uma vez só. A oferta do corpo de Jesus, do sangue de Jesus. Ele se ofertou. Por esta determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo. Feito uma vez por todas. De uma vez por todas. Não tem esse negócio, antigamente era toda hora lá, ó, o sacerdote está oferecendo sacrifícios, animais. Jesus veio uma vez só. E se entregou. E acabou. Fomos santificados por ele. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, haver oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam submetidos por estrado dos seus pés. O sacerdote tinha continuamente estar oferecendo ali sacrifícios. Mas esse sacrifício que ele oferecia era impossível de remover os pecados, de tirar os pecados. Jesus veio se oferecer uma única vez e tirou todos os pecados. Jesus. Esse é o nosso sacerdote. Jesus. A esse que nós devemos ouvir. Jesus Cristo. É isso que nós devemos praticar. É o Evangelho dele, que é o próprio Jesus. Tudo é ele. Esqueçamos da lei. Vendo a graça. A graça de Deus. Portanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E disso, igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo. O Espírito Santo, porquanto, após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as escreverei profundamente em sua mente. Conclui: dos seus pecados e iniquidade não mais me permitirei recordar, e dos teus pecados não me lembrarei mais. É isso que ele está dizendo. Ele se ofereceu, ele ocupou o nosso lugar, ele assumiu o nosso lugar. Ele falou: não, a partir de agora os seus pecados não lembro mais. Aqueles pecados anteriores. Quando nós nos arrependemos, nós vamos diante do Senhor, nós pedimos perdão. O Senhor nos perdoa. Ele não lembra mais do nosso passado, dos pecados. Na época da lei era impossível isso acontecer. Pecava, ia lá, oferecia animais, sacrifício, o sacerdote sacrificava animais, aspergia o sangue sobre o altar, queimava gordura e tudo mais, mas o pecado continuava. Hoje Deus, até do seu Espírito, o Espírito Santo, nos mostra quando nós nos arrependemos, quando nós abandonamos na rua nossos erros, nossos pecados, nos pedimos perdão, Senhor. Ele lança fora e não lembra mais dos nossos pecados. Sendo assim, irmãos, versículo 19, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Antigamente, ali no templo,
Tinha um templo santo da parte reservada, que era Santo dos Santos. E ali só podia entrar o sacerdote, que entrava ali uma vez por ano. E somente o sacerdote. Ali tinha um véu grosso, enorme, que separava o lugar santo do santíssimo, que ali era o lugar santíssimo. Só o sacerdote podia entrar uma vez por ano. E mesmo assim, com toda a precaução, que o sacerdote tinha a roupa, as vestes dele, era cheio de sinos, né, pequenos sinos, e ele era amarrado com uma corda ali na cintura, onde as pessoas que estavam fora, os outros sacerdotes, ficavam com a ponta da corda. Porque quando ele entrava lá no Santo do Santo, lugar santíssimo, estando ele em erro e em pecado, ele morria ali mesmo. E ele morrendo ali, ninguém podia entrar lá no lugar santíssimo nem para tirar o cadáver dele. Tinha que puxar pela corda. Então, enquanto ele estava lá no lugar santíssimo, estava ministrando, ele estava andando para lá e para cá, o sininho das vestes ali estava fazendo barulho. Quando parava de fazer barulho, sabia que ia acontecer alguma coisa, que ele morreu. Então puxava ele pela corda, o corpo, para fora. De tão sério que é. Mas depois que Jesus morreu, Jesus veio, Jesus morreu, o véu foi rasgado. E todos nós temos direito ao acesso ao Pai. Porque naquela época o lugar santíssimo representava, figuramente, o lugar santíssimo onde Jesus, onde Deus estava. Isso não era qualquer um podia entrar, né? Lá na presença era só Deus. Hoje não. Hoje todos nós, qualquer pessoa pode vir à presença de Deus. O véu foi rasgado. Basta nós nos arrependermos, basta nós pedirmos perdão e nós podemos chegar então se a presença do Senhor. Não existe mais esta separação. Hoje nós vamos por esse novo caminho que é Jesus Cristo. Tendo o magnífico sacerdote, nosso sacerdote que é Cristo. Portanto, acheguemos-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Saber que não existe um santo, todos nós erramos, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós somos errantes, mas somos lavados pelo sangue de Cristo. Quando nós vamos a Ele, o aceitamos, diante dele nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, Ele nos perdoa. Ele nos limpa. E como disse anteriormente, ele disse: dos teus pecados não me lembrarei mais. Então, temos que procurar esse novo caminho e que descortinou através de Jesus, essa graça. E esquecermos da lei. Nós não temos uma lei para ser vivida. Nós temos a graça para ser vivida, para ser desfrutar a companhia de Jesus. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações do amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto mais que o dia está se aproximando. Jesus está voltando, é uma realidade. Nós temos que sempre procurar estarmos em contato com os nossos irmãos. Quando falamos reunir como igreja, não quer dizer que você tem que frequentar uma congregação qualquer, independente dos erros que eles estão cometendo, não, porque você não está reunindo com Cristo ou para Cristo. Tá? Nós podemos estar reunidos
mesmo você estando num país bem distante, podemos estar reunidos estando em casas diferentes, mas no mesmo propósito, no mesmo objetivo, e procurando sempre se santificar, procurando viver como igreja, porque nós é que somos a igreja de Cristo. Nós somos cidadãos e cidadãs da graça e vivemos na graça. Qualquer dúvida, nós esclarecemos a luz da Bíblia. Nós lemos hoje o livro de Hebreus, capítulo 10, fomos até o versículo 25. Qualquer dúvida está na Bíblia, e por isso eu sempre digo, leiam e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.